com Cid Oliveira, em nossa junqueira, a manhã mais gostosa, domingo de prosa. Bom dia, pessoal, estamos começando o nosso domingo de prosa, depois de alguns dias que estivemos aí distanciados devido aí à situação da pandemia. Estamos retornando e hoje com o Osmael Perotti, junqueirópolense, nascido em Junqueirópolis, que vai contar um pouquinho da sua história para nós hoje, nesse domingo que estamos vivendo, dia 18 de abril do ano de 2021. Osmael, muito bom dia. Bom dia Severino. Osmael, conta pra gente aí, você é nascido em Junqueirópolis? Cido, eu sou nascido em Junqueirópolis, nasci no ano de 1955. Meus pais, eles entraram aqui no município de Junqueirópolis em 1949. Eu, inclusive, sou nascido aqui no bairro Yamato, no sítio do saudoso Pedro Gumiero, entendeu? Que na verdade é da parentela do meu genro. Próximo à Fazenda Boa Vontade, e então no ano de 1955 houve o meu nascimento. Na verdade, eu nasci em Junqueirópolis e já estou com 65 anos aqui dentro de Junqueirópolis. Nascido em Junqueirópolis. Você nasceu na zona rural, trabalhou na roça? A nossa vida, desde os 7 anos de idade, porque meu pai foi formador de café. Então ele plantava café e graças a Deus fomos bem. Nós íamos para a escola de manhã, à tarde, como criança, nós íamos 7 anos, aí para a roça, limpar tronco, não sei se você conhece isso daí, mas nós íamos limpar os troncos e meu pai rastelava, abanava, era uma vida assim, bastante difícil. Que a nossa família era uma família bastante grande. Então, desde os 7 anos de idade, a gente trabalha. E depois, quando tínhamos perto dos 8 anos, nós compramos uma chácara ali no bairro das Palmeiras, ali próximo a São Antônio Calado, naquela região ali, perto do sítio do Correio, um pouco para frente do sítio do Correio. Compramos uma chácara ali e nós fomos para lá. Uma chácara pequena, 3 alqueires, nossa família é bastante grande, então além da chácara a gente tocava arrendamento. E a nossa vida foi trabalhar. Eu praticamente dos 7 até os 16 anos eu trabalhei na zona rural. Para você ter uma ideia, na minha infância, dali onde a gente morava, e passou a estudar ali no bairro Duas Barras, era 4,5 km a pé que nós ia para poder estudar. A gente ia de uma forma assim, quer dizer, graças a Deus, não reclamando da situação do meu pai, porque também era uma família grande, mas era o que ele podia nos dar na época, não é isso? Eu tenho um pai glorioso, uma mãe viva, um pai com 92 anos, uma mãe com 87 anos. Amém. E nós sempre amamos e sempre respeitamos. Então, nós íamos a pé, entendeu? Ia descalço, e voltava descalço, era 9 km para ir na escola, lá no bairro do Osmar. E depois do almoço, como era de praxe toda roça, o pessoal almoçava 9 horas, e quando era 2 horas, 1h30, 2 horas, tinha o café da tarde. Então nós já chegávamos, já almoçávamos, já passávamos no café e ia para a roça. Ou na nossa propriedade, ou no arrendamento, que a gente tocava um arrendamento a 2 km ali perto também do Córrego dos Palmeiras, na fazenda do Maninho. Então, a minha vida de infância foi trabalhar na roça. Eu trabalhei até os 16 anos. Depois das Duas Barras, a gente, com uma família grande, então, nós éramos uma família de 11. Então, só para você ter uma noção, eu falo com meus filhos, às vezes, eu falo, não podia ser assim. Aquele tempo não se comprava arroz em saquinho, mandava no benefício, lá nas Duas Barras tinha a máquina do Tamura. A gente colhia arroz, levava lá, ele beneficiava. E a gente, então, praticamente cada 20 dias, nós comíamos um saco de arroz de 60 quilos, para você ter uma ideia. A família comia bem, né? Então, era uma família
grandes, foi enorme. E dali, Ciro, a gente, na verdade, como a família ficou grande, a gente retornou aqui para o bairro do Osmar, no sítio do Maceió Roxinho, que é junto, passando a estrada, depois do Gumieiro ali, passa a estrada, a primeira propriedade à esquerda era do nosso nacional. Nós ficamos ali tocando café. Trabalhamos ali praticamente 2 anos. E dali nós saímos e fomos para o sítio do Oricaça, que é um pouco antes, que hoje é do sítio do Gumieiro também, José Carlos Gumieiro. Então dali, praticamente eu já estava com 16 anos. Dali que eu saí da zona rural, onde meu pai comprou uma propriedade em Irapuru, uma chácara, que tem até hoje essa chácara em Irapuru, e eu fui trabalhar na cidade. O meu primeiro emprego na cidade foi aqui na oficina do Cunil Fujisawa, não sei se você lembra. Não. Ali de frente, na Rui Barbosa, onde tinha aquela caixa d'água de animal ali. De frente, ali onde tinha, acho que hoje deve ser, não sei se é oficina de moto, o que é ali. Entendeu? Mas ali era uma oficina muito grande do Cunil Fujisawa. Ele me deu a oportunidade, trabalhei com ele 1 ano e meio, mais ou menos. Oficina pesada, naquele tempo era, pra você ter uma ideia, era F600, FT750, era Chevrolet, era esses carros tudo antigo. E tinha nós ali, trabalhavam o quê? Às vezes batendo murejo, que era tudo na marreta, descendo o câmbio, porque câmbio não tinha macaco, né? Serviço pesado. Serviço pesado. E estudava. Nessa época eu fazia, eu estava na terceira escola, eu entrei na terceira escola. Aliás, quando eu vim aqui com os 16 anos que eu já vim do Remar, eu já estava na terceira escola, porque a gente vinha, no primeiro ano nós vínhamos a pé, porque era quase 5 quilômetros, a gente vinha a pé. Mas depois o prefeito aqui na época, ele colocou um ônibus passar por ali. Quem era o prefeito? Nessa época que eu estou te dizendo, acho que era o Dr. José Sinicato. Acho que era o José Sinicato nessa época, assim. Ou era o José Sinicato, ou antes dele era o Álvaro, eu não me recordo. Aí depois o ônibus. Depois o ônibus... Jardineirona. Não, ele fazia aqui, essa linha aqui de Barra Mato, Mangueirão, e até lá no Pastinho e saía aqui no Salgado Filho. Então, quando ele, à noite, ele ia por aqui, era bom. Mas quando às vezes ele invertia para o Salgado Filho, nós chegávamos em casa de madrugada. Quer dizer, nós éramos os últimos a descer. E quando chovia? Quando chovia, é aquela lástima, né? Ônibus entorado, aquele tempo eu recordo quem era o motorista do Toninho Mineiro, entendeu? Enfim, e aí quando eu vim para a cidade, eu continuei estudando ali na terceira escola. E trabalhando. E qual que era o lazer dos jovens naquela... O que eu posso dizer para você era a igreja. Já congregava? Já, a família, a sua família? A família e a igreja. Entendeu? Seus pais já congregaram? Sim, meu pai. Sempre congregou? Quando meu pai converteu na Congregação Cristã no Brasil, que foi no ano de 62, esse eu tinha 7 anos de idade. Entendeu? Então, o nosso lazer era a igreja, tanto é que eu e meu irmão saudoso, meu irmão mais velho, quando nós morávamos lá nas Palmeiras, a gente vinha todos os domingos, e tinha reunião de jovens e menores, aqui, que a igreja antigamente da congregação era aqui na rua de baixo, na Zeca da Cunha, que vinha atrás da igreja. E nós vinhamos a pé 11 quilômetros, que a reunião de jovens era de tarde, e à tarde nós retornaríamos a pé, que era 22 quilômetros por dia, num domingo, para vir na igreja assistir a reunião de jovens e menores. Depois meu irmão estudou música, comprou um trombone, e nós trazíamos o trombone para ele tocar na igreja. Então o nosso lazer era esse daí. Não tinha uma bicicleta para mim? Nada. Era a pé? Era a pé. Na canela mesmo? Na canela. Os animais, por exemplo, meu pai tinha animal, tinha carrinho de... esse carrinho... Tração animal? Tração animal. Mas acontece que ele pousava, né? Tinha que trabalhar. Meu pai era um homem que... Eu falo que ele era um homem que o hobby dele era trabalhar. Ele não tinha, assim, aquela missão de ganhar dinheiro, mas de trabalhar, sim.
Sábado e domingo. Sábado, domingo, feriado, o que você pensasse, ele trabalhava. Entendeu? Então, nós fomos criados assim, numa doutrina de, vamos dizer assim, a família, entendeu? A igreja, e fora disso, nós não tínhamos lazer. Uma também, que, vamos dizer assim, que tipo de lazer nós poderíamos ter numa cidade, sendo nós da zona rural, sem condição financeira nenhuma. Outra, não tinha dinheiro. Para você ter uma noção, o primeiro sapato que eu ganhei na vida, que minha saudosa avó me deu, que era do meu tio, que era sapato usado. Era o sapato que era do Sapato usado. Eu vim com ele para a cidade, eu tinha mais ou menos 11 anos, 12 anos de idade. Eu vim com ele na cidade, era um sapato maior do que o meu pé. Ele me encheu o pé de bolha, mas eu fiz questão de vir com o sapato para dizer que eu tinha um sapato. Então você vê que a nossa... Mas eu não digo isso dizendo que meu pai foi um homem que, vamos dizer assim, não quis fazer as coisas. Eu acho que ele fez muito mais do que eu faço hoje com os meus filhos. Entendeu? Porque a época era essa, a situação era essa. E um homem hoje, eu falo hoje, no meu modo de pensar, você com 7 filhos, você sabe que é difícil. Não é fácil. Não é fácil, entendeu? Apesar das coisas estar muito mais fácil, com maior facilidade hoje, mas é difícil hoje. Você manter 7 filhos, porque hoje a vida, tanto sendo na zona rural como na cidade, a vida hoje é cara. Entendeu? Aquele tempo não era tão caro como é hoje. Tanto é que as nossas roupas, a gente comprava uma roupa quando tinha safra de café. Comprava lá um fardo de pano. Fazia tudo igual. E nós vinhamos para a cidade com uma maior alegria, satisfação, né? Às vezes vinha todo mundo igual. Mas graças a Deus, Silvio, eu digo assim, graças a Deus pelos pais que eu tenho e por aquilo que Deus tem me dado, não é capacidade humana, é misericórdia de Deus. A vida, o ensinamento. Então, o que o pai praticamente nos ensinou, que até hoje ele praticamente está com 92 anos, só não anda porque tem problema de coluna, mas a cabeça dele é 10, entendeu? Ele vai contar as coisas de tantos anos atrás, ele conta. E, enfim, a gente tem uma grande honra pelo pai que tem, pela mãe que tem. Como se diz, são pessoas iluminadas e sempre nos ensinou o certo. Quer dizer, disse, meu filho, vai por esse caminho. Entendeu? Esse caminho é bom. E olha, e às vezes a gente na nossa juventude, você tem coisas que você acha, que todo mundo tem a fase de meninice, adolescência, enfim, a mocidade, tem aquela ilusão e acha que às vezes, não, mas a ideia do meu pai e da minha mãe não é tão boa. Mas tem que se lembrar que ele está muitos anos na tua frente. Aí você veio para a cidade e foi trabalhar na oficina mecânica. Isso. Aí eu foi o primeiro emprego, e depois? Depois dali eu saí, entrei numa oficina de Volks, Junquei Volks. Era a única oficina da cidade que mexia com a linha de Volks, né? Que era, na época era o Fusca, que estava no auge. Como é que chamava o dono? Tinha o Mário e tinha o Arlindo. Na verdade eu trabalhava com os dois, né? Mas eu tinha mais assim afinidade com o seu Arlindo. Entendeu? Mas acontece o seguinte, dali, evidentemente, eu aprendi muita coisa. Aí veio a fase adulta, casou com quantos anos? Olha, aí vem a fase adulta. E quando eu estava ali, que eu saí, eu estava lá junto com Volks, eu comecei a gostar da minha esposa, entendeu? Começamos a namorar, começamos a gostar. E a gente viu que precisaria, como se diz, tomar alguma atitude. Namorou quantos anos? Olha, eu namorei com a minha esposa praticamente quase 5 anos. Namorei com ela. E então começamos a dizer assim, a pensar num certo assim, desejo de se casar, entendeu? Mas acontece o seguinte, como é que você vai casar? E outra, você vê como é que Deus toma os caminhos. Salário era bom? Não, mixaria. Acho que nem salário mínimo ganhava naquela época. Mas, para você ter uma ideia, quando minha esposa, por exemplo, começamos a gostar, ela era professora. Depois de professora,
ela passou no concurso do Senac. Entendeu? Então, hoje, imagina, por exemplo, hoje, o Senac pagava muito bem na época. O Senac pagava na época umas 3 vezes mais que o Estado paga como professor hoje. Então, o salário dele era muito bem. Mas, graças a Deus, porque tinha mãe que tinha necessidade, tinha perdido o pai, precisava ajudar o pai, que minha esposa sempre foi uma pessoa assim, prestativa à família, sempre lutou pela família, entendeu? Como luta hoje pelos filhos, né? E então eu vi a necessidade de arrumar um bom emprego para poder começar a trabalhar, entendeu? Uma coisa séria, registrada. Foi aonde meus pais já moravam em Irapuru nessa época. Meu irmão já era, só 2 irmãos, já era funcionário da cooperativa. E aí conseguiram arrumar uma vaga para mim trabalhar em Irapuru. Cooperativa. Cooperativa Agrícola Cotia. 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 Grande cooperativa. É, na época era forte, né? Que além de frutas, verduras, ovos, era muito forte na época. E então eu viajava, entendeu? Ia trabalhar lá em Irapuru, morava com a minha avó aqui, meus pais estavam em Irapuru. Eu morava com meu avô e minha avó aqui, às vezes posava lá, mas a minha residência era aqui. E foi também difícil, não foi fácil. A esposa era de lá ou de Jundiaí? Daqui. Nascida aqui também? Minha esposa é nascida em Lucélia. Como é que é o nome da esposa? Neuza. 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 E ela não falamos o nome dos seus pais. Meu pai chama Silvino Perotti e Áurea Zubiroli Perotti. Ah, muito bem. E do lado da minha esposa, Hermínio Rodrigues da Silva, Cecília de Souza Silva. Aí você começou a trabalhar lá na Cotia e aí casou com quantos anos? Eu casei eu trabalhei na Cotia 2 anos em Irapuru, aí fracassou em Irapuru e me mandaram para Pacaembu. Eu fiquei 1 ano em Pacaembu. Viajando. Viajar, todos os dias. E viajava assim. Irapuru, por exemplo, pra você ter uma ideia, não estamos aí para contar coisas ruins, mas coisas que nós passamos, entendeu? Que hoje serve, por exemplo, de alicerce para a gente, dizer assim, não, gente, olha, vamos lutar pelos nossos filhos, vamos batalhar pelos nossos netos, porque eles têm que ter uma vida melhor do que nós tivemos, entendeu? Às vezes, por exemplo, eu ia para Irapuru trabalhar, presidente pelo Jandaia, ele passava aqui 20 para 6, a cooperativa abria às 7h30, 7h40. Então, às vezes, eu saía daqui, de ônibus, chegava em Irapuru, estava tudo fechado, mas tinha o guarda, eu entrava, ali na caixaria de ovos, onde tinha as embalagens, deitava e dormia 1 hora e pouco ali, para poder começar a trabalhar. Voltava, quando chegava aqui, praticamente, ia para a escola. Aí eu chegava em casa, era 11 horas, um pouco da noite. No dia mais cedo, 5 horas da manhã, tinha que estar de pé. Mas aí eu fiquei lá 2 anos em Irapuru, fui para Pacaembu. E em Irapuru, quando eu estava em Irapuru, em 1976, eu me casei. Entendeu? E aí eu falo com minha esposa que por isso que é bom a gente sempre conversar com os filhos, dar orientação pelos filhos. Que naquela época era mais ou menos assim. Casou, quer dizer, tem que estar junto, tem que estar em casa, tem que morar junto, entendeu? A minha esposa na época, ela estava muito bem empregada. Mas só que o Senac era assim, era 4 meses aqui em Trem Paulista, 4 meses aqui, 4 meses. Quando nós casamos, ela ia para Ourinhos, tinha 200 e poucos quilômetros, entendeu? Poderia eu viajar ou ela viajar, mas como a ordem do dia era essa, né? Casou, tem que estar junto com o marido, então ela saiu do emprego. Você saiu do emprego. E fomos morar, na época, estava tudo arrumado para a gente morarmos aqui, nessa rua aqui embaixo, mas depois minha sogra estava sozinha, e então ela nos convidou para morarmos junto para cuidar dela. Até ela tinha um edícula no fundo, mas ela quis morar junto e alugou o edícula. Quando foi praticamente em 77, eu estava em Pacaembu. Aí acontece o seguinte, a cooperativa começou, como se diz, cair e dispensar gente, enfim, começou um grande movimento negativo dentro da cooperativa. E aí tinha um cunhado meu que vendia livro. Ele falou, você não quer vender livro para nós? Eu acho que é melhor que você está na cooperativa. E eu falei, tá bom, pedi a Deus uma guia e saí e fui vender livro. Quer dizer, para quem estava dentro de uma cooperativa e vender livro,
Mas por incrível que pareça, Se deu bem? nossa mãe, comprei carro vendendo livro, entendeu? Bacana. Entendeu? Comprei carro vendendo livro, entrei no ramo de livro e Deus me ajudou grandemente. Tem fatos que acontecem na vida da gente que a gente fala que é um caminho que Deus tomou, entendeu? Eu acho que a minha vida de venda, ela começou dentro da venda de livro, entendeu? Foi lá que ela começou Foi uma escola, então. ver as dificuldades, entendeu? E um dos fatos que me marcou muito dentro da venda de livro, uma vez a gente viajava todas as semanas. Uma vez eu estava em Tupã, trabalhando em Tupã e estava hospedado no hotel. Eu não conhecia o dono do hotel. Entendeu? Estava lá hospedado. E aí surgiu um carro, um Fusca, rapaz. 69, 70, foi mais ou menos isso aí. Aqueles verdinhos, luzinha verdinho. Aí o cara do estacionamento falou assim, tem um Fusca assim, assim, eu com desejo de comprar um carro. Eu falei, olha, se... O rapaz falou assim, arrumar uma avalista, mas financia o carro. Onde que eu vou arrumar uma avalista? Eu pensei comigo. Aí cheguei no hotel, conversei com o chamado Sr. João. Contei para ele, contei essa oficina. Pode comprar o carro para você, sua avalista. Dono do hotel. Dono do hotel. E eu não conhecia o do hotel. E não sei, nunca mais ouvi depois de ir embora. Não é? Mas aí compramos esse carro. Fiquei ali um tempo determinado por Deus vendendo livro, foi muito bom. Mas aí quando já veio o nascimento, quando eu entrei no ramo de vender livro, foi o ano do nascimento da Érica, entendeu? A Érica nasceu em 78, foi o nascimento da Érica. E até a gente morava vizinho da Dona Mercedes ali, eu viajava e quem ajudava minha esposa da banha na Érica era a Dona Mercedes, entendeu? Ajudava da banha na Érica. E eu viajava a semana inteira, mas aí ficava difícil, porque a criança começou a crescer, mas eu tinha que dar aula, entendeu? Sua esposa dava aula. Dava aula, mas ela dava aula não efetiva. Quer dizer, ela substituía em vários lugares. Todo ano era aquela dor de cabeça. Aí ela passou no concurso e foi chamada para escolher. E fomos em São Paulo para fazer a escolha. E ela escolheu lá em Santo Amaro, na Capela do Socorro. Não sei se você conhece ali. Santa Amaro eu conheço. Tem a lagoa ali, Santa Região Amaro. Sul. Mas aí acontece que pra você ter uma ideia, quem nos informou, diz, ó, se tiver lá na escola João de Deus Carvalho, uma coisa assim, vaga, vocês não precisam nem ir lá conhecer a escola. Vocês podem escolher, a escola é boa. E fomos. Chegamos lá, justamente tinha vaga lá. A minha esposa escolheu lá. Falei, bom, já que você escolheu, então agora vamos conhecer o local. Meu Deus. Quando peguei um ônibus, desci ali no Socorro, uma moça, o senhor não é aqui não, é mais pra frente. Daí peguei um táxi, fomos até essa capela do Socorro. Quando o taxista olhou assim, ele falou, se eu não me engano, é aquele telhado lá embaixo que você está vendo assim. A esposa branqueou. A escola era no meio de uma favela. Mas sim, Deus é tão bom. Dizer que minha esposa ficou ali 1 ano e meio em São Paulo. Foi na época do Maluf, entendeu? Então tinha aula, naquele tempo tinha aula cedo, de tarde e de noite, podia fazer até 3 períodos, estava faltando professor. E ela criou uma certa assim... E você mudou para lá? Não, aí eu fiquei com a Érica, tomando conta da Érica. Aqui, ela trabalhando. E ela trabalhando lá. Aí o que eu falo para você? No Senac nós não podíamos estar separados, mas no Estado podia ficar separado. 1 ano e meio. Aí a Érica comigo, junto com a minha sogra, e ela viajava praticamente, ou toda semana, ou cada 15 dias ela vinha para cá. Trem, 14 horas de viagem, entendeu? E ela trabalhou praticamente 1 ano e meio lá. Mas Deus foi tão bom que, na época, a diretora era uma pessoa muito gentil. Os filhos dos favelados ali, que tinha muito marginal naquela cidade, tinha uma certa amizade com a minha esposa, que eles vinham trazer minha esposa à noite no ponto de ônibus, pegar o ônibus, entendeu? A minha esposa nunca deu. Ela estava morando aqui na Praça 14 Bis, que era, perto da São João ali, era 40 minutos de ônibus por aí, de voltar. Mas quando foi com 1 ano e meio, essa dona Bia, chamava Bia, ela falou, vou arrumar um jeito de você ir embora. E arrumou um jeito de ir embora. Aí minha esposa veio aqui para o bairro Juriti.
e perto da usina Vale Verde. Ela veio para cá. Tinha escola ali. Tinha uma escola ali. Aí veio para casa. Veio para casa. E da Juriti ela veio para Elis Macedo. Entendeu? E eu fiquei no livro praticamente até 79, até o começo de 80, eu não li. Mas aí um dia a gente sempre... Tem coisas que você depois vai entender que é um caminho de Deus na sua vida, depois que passa, não é isso? Eu estava com um rapaz em Presidente Venceslau, aí conversando com ele, ele falou assim, olha, o meu genro vai vir fazer a linha aqui que tem pela Macife. Porque o vendedor aqui saiu. E ele vai vir fazer, ele faz presente por dentro. Ele disse que se gostar ele fica, se não gostar não vai ficar não. Aí eu tinha uma simplicidade e falei assim, olha, irmão, se ele não gostar, você fala pra mim que eu vou lá. Aí ele veio, fez uma viagem aqui e falou, ele mandou um recado para você, olha, se você quiser ir na firma, ele vai te apresentar você lá, porque ele vai te apresentar você lá. Aí fui, entendeu? Cheguei lá, o pessoal me contratar, com um salário bom, uma comissão boa para a gente trabalhar. Quando eu saí aqui da venda do livro, demora os acertos, né? Isso é verdade. E já o gerente, hoje também já é morto, que eu chamava Frederico, muita gente boa, já me mandou uma quantidade de dinheiro para fazer a linha, entendeu? Para manter minha família. E aí eu trabalhei praticamente até 83. Até 83, eu fiquei dentro da Macife, uma empresa muito bem conceituada, mas eu morava aqui embaixo, nessa casa, aqui nessa Baixo Luiz aqui. E eu me lembro que estava reformando essa casa e chegou a notícia que a empresa tinha fechado. E entrou o desespero, né? Porque você tem duas filhas, sem emprego. Mas Deus está acima de tudo, né? Eu acho por isso que nós temos que ser gratos e reconhecer a existência de Deus e o poder de Deus na nossa vida. Entendeu? Então trouxe um certo desespero na minha vida, mas minha esposa muito calma, falou, não, Deus abre. Fecha uma porta, Deus abre. Sim. E tanto é que eu continuei reformando a casa, poucos dias já chegou um rapaz que era vendedor de uma firma de Presidente Prudente, que, se você está desempregado, quiser entrar na empresa lá, eu te arrumo para você fazer essa linha aqui. Ramo do quê? Ferro também. Ferro. Comercial, Mercer Ferro. Certo. E nesse interim, por exemplo, a Macife onde é a Gerdau hoje. Tanto é que a Gerdau, na época, comprou a maior parte dos estoques da Macife, a Gerdau comprou. E eu fiquei 6 meses nessa Mercer Ferro, aí veio a Gerdau para Presidente Prudente. Então você vê como é que Deus faz as coisas. Veio uma filial. Veio uma filial para Presidente Prudente. E quem veio para ser gerente em Presidente Prudente era um senhor, um gerente de Belo Horizonte, que era gerente da Macife lá. Então conhecia o pessoal da Macife, entendeu? Então, como nós apresentamos como era da Macife, ele falou, tá, vamos pegar a equipe que era da Macife, entendeu? E justamente pegou eu, mais 2 amigos nossos que eram da Macife, e pegou mais pessoal interno da Macife. Só que isso aí como é que Deus faz as coisas. Esse gerente ele não ficou 20 dias em Presidente dele. Ele só veio para abrir a porta para nós aqui. E depois ele foi embora e veio um gerente de Porto Alegre para cá. E assim, Cid, eu estou assim... Quantos anos já nesse ano? Eu estou, de geral, eu tenho 38 anos. Então a nossa vida é uma história que você vê que se estamos de pé é porque Deus está conosco. Se estamos onde estamos, porque Deus é a nossa condição. Entendeu? Sim. Então, você falou sobre assim, a juventude dentro da igreja. Eu entendo que todo jovem que vai à igreja, entendeu? Ele tem dentro dele uma renovação, uma iluminação, entendeu? Porque tanto na vida espiritual, porque vai chegar um dia que nós temos que apresentar o que fizemos, como na vida material, uma preparação para ver o que é bom e o que é ruim. Porque igreja nenhuma, ele se ensina as coisas erradas. A Bíblia não tem coisa errada, ela só tem coisa certa. Quer dizer, quem vai à igreja, eu sempre falo, você vai à igreja, não como um balcão de negócio, que tem gente que vai à igreja como um balcão de negócio, trocar, né? Nós temos que ir na igreja para refletir, abrir o nosso coração
e entender os mistérios de Deus, olhar para nós, não olhar para os outros, vamos olhar para nós. Sim. Porque todos nós temos nossos defeitos, nossos erros. E se nós abrir o nosso coração para Deus, tenho certeza que Deus não negará o favor dele na nossa vida. Sim. É difícil? As coisas são difíceis? E são difíceis, mas acontece o seguinte, o poder de Deus é muito maior do que as dificuldades que nós temos. Você tem uma vida vitoriosa, que você contou pra gente, de que começou lá, trabalhando com a família, com as dificuldades, e hoje você tem a sua família formada. Aí você falou das duas meninas, depois veio o menino. Sim. A história do Júnior, eu já estava dentro da Geraldo. Entendeu? E quando nasceu a Renata, você vê que a gente tem um projeto, a gente tem um plano, mas Deus tem outro. Sim. Por isso que é importante nós entendermos que às vezes o ser humano não entende o plano de Deus. Tem coisas que você acha que é ruim, mas lá na frente ela vai surgir uma coisa boa na tua vida. É isso. Então a Renata nasceu tão pequenininha que o próprio Dr. Mário não acreditava na sobrevivência da Renata. E quando ele fez a cesárea, que a Renata nasceu, ele mandou a enfermeira me perguntar para mim que estava lá fora e perguntou assim, é para fazer a laqueadora? Eu falei, claro que é, está combinado, está pago, certo? Passou, faz uns 10 minutos, ele mandou perguntar de novo. O Dr. Mário quer saber se realmente é para fazer a laqueadora. Eu falei, mas está acontecendo com a minha esposa? Com a criança? Não, está tudo bem, só quer saber. Aí eu respondi para ela assim, olha, fala o Dr. Mário fazer, o que ela faz lá, vocês fazem. Tá bom? Tá. Aí, passou o tempo, ela veio para o quarto, eu fui encontrar com ela no quarto. Aí ela falou assim para mim, olha, não fiz a laqueadura, porque Deus vai dar um filho. Vai dar um filho homem para nós. Aí eu falei assim, mas a gente, pensei comigo, você nem saiu da cirurgia, entendeu? E já está falando de um filho homem. Eu pensei comigo assim, bom, depois que ela voltar, que ela se recuperar, a gente vai lá, faz a laqueadura e acabou o problema. Mas não foi essa a vontade de Deus, nem foi isso que aconteceu. Passou, foi passando o tempo, a Renata foi se recuperando, entendeu? Foi crescendo e passou praticamente, a diferença da Renata para o Júnior são 6 anos. E a gente, vamos fazer cirurgia esse ano, vamos fazer outro, vamos fazer outro. Chegou o dia que ela se engravidou, o Júnior. Aí fomos fazer os exames, realmente era um filho homem, entendeu? E o Júnior veio assim de uma forma que a gente glorifica a Deus, entendeu? Porque pela nossa, como diz, a nossa ansiedade e às vezes a falta de prudência nossa, talvez ele não existiria. Mas a misericórdia de Deus é muito maior, por isso que eu falo que o poder de Deus é muito maior. Então é o seguinte, foi a Neuza estava com a cirurgia marcada, aliás, uma semana antes da marcada a cirurgia, que ele ia nascer no dia 12 de agosto, entendeu? E estava marcada a cirurgia dele, no dia 4 de agosto a Neuza foi no hospital, foi no consultório dele, e a Neuza foi dirigindo, tinha uma Brasília, ela foi dirigindo e tal, chegou lá, eles que andavam de um lado para o outro consultório, tinha a cabeça coçava. E foi uma época que eu tinha perdido uma paciente dele aqui também, entendeu? Com esse mesmo problema da Deus. E ele falou, já falei que ele ia parar de trabalhar, porque ela não parou e tal. A pressão da Neuza estava invicta. A pressão descarregava na criança e a criança não se movimentava. Ele achou que estava correndo risco tanto a criança como a Neuza. E chegou em casa, eu cheguei em casa ali e me contaram essa história, eu falei, meu Deus do céu. E agora? Vamos orar, vamos pedir a Deus. E no outro dia, a Neuza ia para a escola, 5 de agosto, a Neuza chegou para assinar os papéis, tinha criança que chorava, outros cantavam parabéns, porque era o aniversário dela. Né? E dali saímos e fomos no hospital. Chegamos no hospital,
Falou, vim fazer os exames, que o doutor Mário mandou fazer os exames. Eu falei assim, não, você não vai fazer exame nenhum, você vai passar pela cirurgia agora. Estou esperando que saia os exames. E assim que de agosto nasceu junto. Moção. Entendeu? Então ele faz aniversário no dia da mãe dele. É um menino que cresceu-se bastante, como se diz, sendo amoroso. Um menino batalhador. Uma coisa que eu admiro muito nele é que ele é uma pessoa que tem muita vontade de vencer na vida. Essa faculdade dele aí, Senhor, eu atribuo a benção de Deus na nossa vida. Porque nós não tínhamos condições de pagar essa faculdade, não. A única condição que eu tinha e tenho é Deus. Entendeu? E num culto da igreja, Deus mandou uma palavra de multiplicação. E foi o que aconteceu. Entendeu? Ele entrou na faculdade lá no Paraguai, depois que Deus preparou que ele passou numa entrevista aqui em Maringá e veio para cá, precisava pagar um valor bem alto, mas Deus preparou o valor alto para pagar. E todos os anos Deus tinha preparado a porção para pagar a faculdade dele, sempre antecipado, tinha os descontos, né? E tem coisas assim que você analisa que às vezes você fala assim, puxa vida, né? Nesse inteirinho que eu falo para você, quando o Júnior, a preparação do estudo para o Júnior, porque a Érica fez faculdade em Adamantina, na FAI, enfermagem, a Renata fez a faculdade também em Adamantina, fisioterapia, depois ela fez outra aqui em Dracena, mas o Júnior, entendeu? A Neuza doente, entendeu? Gastando com médicos, cheguei numa posição assim, bastante difícil, porque minha esposa ficou 1 ano e meio em Campinas se tratando, eu ficava com as crianças, esse tempo minha sogra já não existia mais, eu tinha que dormir. E eu cuidava das crianças, trabalhava durante o dia, tínhamos aquela loja de confecção, mas sem os donos dentro é difícil você tocar isso, entrando em decadência também. E passamos um momento assim difícil, não foi fácil. Eu acredito que temos certeza que atravessamos que foi por Deus. Então a nossa preocupação de formar esse menino era bastante matriz. E ele, como disse, sempre disse, pai, eu quero fazer isso, quero ser médico. Mas eu fiz, o Júnior fez 6 anos de cursinho, para tentar uma estadual, uma federal, e nada. Chegar na hora da redação e sair fora. Mas aí acontece o seguinte, orando a Deus, veio um irmão da igreja e contou sobre o irmão dele, estava lá em Ponta Porã. Olha, quando ele para Ponta Porã, né? Começa por lá. Aí fomos com os amigos nossos lá, e voltando um pouquinho atrás, ele, numa prova do Enem, ele foi classificado para fazer a faculdade de engenharia elétrica lá em Medianeira, na Federal. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei contente. Falei, puxa vida, agora se eu vou pagar a estadia dele, o restante, na Federal não pago nada. Fiquei feliz. E o Júnior vem assim, não, amanhã eu vou fazer essa matéria. Não, amanhã eu vou. Chegou no último dia e falei, pai, olha, eu vou ser sincero e dizer para o senhor, se for para fazer isso aí, eu não vou estudar, eu vou trabalhar, eu quero ser médico. E aí venceu. Ele foi para lá, entendeu? Com 1 ano e meio, 2 anos e meio, surgiu essa oportunidade de fazer essa prova em Maringá. Ele fez a prova. Pai, foi bastante difícil. Difícil por sempre, então, se é uma vontade de Deus, um caminho de Deus na nossa vida, eu vou para como de fato foi. Ele veio para cá, cursou a medicina, entendeu? Hoje, graças a Deus que ele é médico, e voltando um pouco atrás desse inteirinho da preparação do estudo Júnior, foi os anos que Deus a preparou o que eu não esperava na frente. Não sei se você sabe que esse ágil que está aqui foi num num fundo que eu tinha no Bradesco, e tinha aquele sorteio e eu ganhei esse ágil aí. Você tinha ganhado outro carro antes? Ganhei depois a Toro lá em Núbia, que deu para cada 1 ano de faculdade do Júnior. Também. Também. Então só aí nesses 2 carros, praticamente, foram mais de 100 mil reais. Que foi assim uma preparação de Deus que eu consegui se equilibrar e pagando a faculdade dele, trabalhando, né? E pagando a faculdade dele. Até que o último ano que ele fez, graças a Deus, eu
tinha pagado tempo antecipado, eu não devia nada, só pagava a estadia dele. E eu louvo a Deus, Cido, porque a luta tem sido grande, mas maior tem sido a vitória de Deus na nossa vida. Família formada, né? Parabéns aí Hoje, pela sua história de vida. Hoje, graças a Deus, fiquei feliz agora também que ele começou a trabalhar, tudo animado. Falei, filho, tem uma coisa na tua cabeça. Deus, família, igreja, reserva o tempo para isso. Trabalha, você precisa. Mas sem essas três coisas aqui, é difícil o trabalho, não vai bem. Não vai bem. Não vai bem, entendeu? Reserva o tempo para isso aí. E aí, de repente, ele me liga e ele falou assim, pai, ele fez uma prova lá eu fui levar ele em Curitiba para fazer essa prova para Pucarana, pediatria, ele ficou em 7º lugar. Era 3 vagas, não deu. Mas aí surgiu essa prova aqui em Maringá. Aí ele me ligou, você vai fazer? Eu falei, não sei. Aí ele me ligou, pai, eu quero fazer, você vai comigo? Vou com você. Eu fui lá, fiz a prova com ele. Você falou assim, pai, foi muito difícil. Filho, vou falar para você. Se é a vontade de Deus, é o lugar certo, o tempo certo, vai chamar. Como foi de fato chamado. Que bacana. Aí no dia ele me ligou e falou, pai, foi uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Eu falei, então fala o que aconteceu. Olha, fui chamado para Maringá. Pô, ora a Deus, o teu coração sentir o que faz. Chegou em casa e falou, eu vou fazer a residência. Então são coisas, história de vida, que eu digo assim, tudo resumindo, tudo isso é Deus por nós. É Deus na nossa vida. Eu sempre disse e sempre aprendi isso e sempre pedi para meus filhos, ame a Deus, adora a Deus. Tem dificuldade? Ele tem solução para todos os problemas. Às vezes não é do jeito que você quer e pensa, mas é do jeito que ele quer e é o jeito melhor. Muito bem, Ismael. Agradecer aí você por dar essa oportunidade de participar com a gente. Osmael, né? Osmael. Você toca instrumento lá? Eu fui músico na congregação, praticamente, vamos dizer assim, mais de 10 anos. Eu ingressei na orquestra aqui, tocando trombone. Mas depois eu fui colocado como cooperador de jovens e menores, e eu atendia os jovens e menores, e quando você vai para esse tipo de ministério, então você tem que deixar o instrumento, entendeu? Então você vai cuidar de uma outra função, que é cuidar. E tem meu instrumento guardado até hoje. E dentro, digo assim, na nossa vida cotidiana, a gente percebe-se que o movimento de Deus tem sido muito grande na nossa vida, entendeu? Hoje, dou graças a Deus que tenho meus filhos criados, estudados. Digo que agora depende muito deles. Teus netos? Teus netos. Muito bom. Eu falo que os netos hoje já é a renovação, a gente se preocupa mais com os netos que os filhos. Exato. Mas tudo depende deles agora, não é verdade? Eu acho que se eles pegarem o caminho bom, ter, como se diz, desejo de ter uma vida melhor, eles têm que buscar a vida melhor. Agora, a vida melhor às vezes não é aquilo que o pessoal pensa, né? Não é o caminho curto, às vezes é o caminho longo, mas o caminho longo limpo. Isso é muito importante, entendeu? Então, eu digo assim que hoje eu vejo meus 3 filhos, que é uma bênção de Deus, vejo meus 3 netos, que são bênçãos de Deus, o genro que Deus tem me dado, entendeu? E vejo que todo o movimento aí, digo para você resumindo assim, Deus, entendeu? Nada de conhecimento, de capacidade. A cada dia Deus vai capacitando lá para as coisas e a gente vai vencendo. Entendeu? Muito bom. Agradecer. Falamos com o Osmael Perotti, contando a sua história de vida aqui no nosso Domingo de Prosa. Domingo que vem tem mais.